Olá, bora nós hoje para mais um episódio do podcast Na Real. Esse episódio, ele é totalmente diferente de todos os episódios que vocês já estiveram aqui conosco, já ouviram, já viram, quem ficou no YouTube. Ele tem uma característica completamente diferente. E aí eu convido você para ficar aqui com a gente, porque nós vamos ter uma jornadinha muito boa com esse ser humano que a gente importou, não foi, Kátia? Importamos de Brasília. Trouxemos direto de Brasília, da terra da nossa capital, para poder estar aqui com a gente. Quem é ela? Silvia Modesto Seidel. E aí, você deve estar se perguntando, e aí eu vou perguntar para você. Quem é Silvia Modesto Seidel na fila do pão? Se apresente, amada, para que todo mundo entenda quem é você. Eu adoro essa pergunta, na fila do pão, porque não tem nada mais comum do que comer pão e em algum momento da vida a gente fica Pega na fila do né? pão. Eu vou fazer a minha apresentação. Você perguntou quem eu sou, Exato. né? Então, eu sou uma pessoa cujo nome é Silvia. Eu nasci em Santos, São Paulo. O sol estava no signo de Libra. Sou uma pessoa que sou apaixonada pela vida, pela natureza, por bichos, por livros. Eu gosto muito de ler. E, como eu falei, eu sou muito apaixonada pela vida e pela morte, porque ela sempre me ensinou a gostar muito da vida. Como eu falei, eu nasci em Santos, São Paulo. Em 2005 eu mudei aqui para o Espírito Santo. Então, trabalhava em Vitória, morava em Vila Velha. Então, aqui foi minha casa por 14 anos. Eu ia para Domingos Martins, era o outro quintal, né? Era uma maravilhoso coisa também, maravilhoso. Né? Muita saudade daqui. Deixei muitos amigos, né? Por isso que eu tô aqui. Estar aqui para mim sempre é muito bom. Eu sempre morei em São Paulo, trabalhei, estudei. Me formei em matemática, porque eu sempre gostei muito da área de exatas. E fui trabalhar sempre na área de tecnologia da informação. Então, trabalhei na área de sistemas, de infraestrutura, em projetos, sempre em multinacionais, com governança, uma série de caixinhas, sempre processos. Foi uma gerentona de TI. Quando a Jacera falou assim, vamos trazer uma pessoa, uma grande executiva da área de TI. Eu sou uma grande executiva, porque eu falo literalmente, todo né? Grande mundo até no tamanho, que né? eu tenho 1,73 e mandou, eu executo. Então, eu sou uma grande executiva nesse aspecto, né? Mas, em 2005, meu marido recebeu uma proposta para vir para o Espírito Santo. Eu relutei bastante, mas vim com ele. Foi a primeira grande mudança que eu tive. Eu confesso que eu relutei muito. Viemos para cá, ele veio... A proposta começou, o namoro começou em março, ele veio em outubro e eu vim em dezembro, né? No mesmo ano. E eu sempre pergunto, nossa, o que essa situação está querendo me trazer, né? E em 2007 eu descobri por que eu vim parar aqui, né? Porque nós viemos, na verdade, reencontrar as nossas filhas. Nós temos 2 filhas, hoje elas, na época, tinham 2 e 5 anos, hoje já são 2 moças, né? Uma vai fazer 19, a outra tem 22. Por que reencontrar? Porque elas nasceram de parto adotivo. Tem coisa que eu não vou te perguntar, não vou perguntar para você poder perguntar, porque acho que vai ser legal, gente. Porque eu já conheço há muitos anos. Já conhece a história, conheceu elas. Me conheceu, acho que antes de conhecer as meninas, né? É a primeira vez que eu vejo alguém falando reencontrar minhas filhas, que elas nasceram de parto adotivo. E é legal uma visão diferente, né? Todo ano a gente comemora o Dia da Família no dia 3 de maio, que foi o dia do nosso reencontro, né? Eu costumo dizer que foi assim uma gestação invisível, né? Foi uma gestação invisível, mas assim, é uma maternidade muito real. Que legal. E foi um parto adotivo, né? Foi muito mágico. De irmãs, Kátia. São né? irmãs. São irmãs biológicas. São irmãs biológicas. Eu só falei essa história porque a gente comentou lá fora, né? Que assim é uma coisa que... E você que estava relutante vir para cá, plano de Deus para você. Pois é. A vida não tá nem aí pro nosso planejamento, essa é a verdade, né? Então, às vezes,
É muito importante, quando as pessoas perguntam de ter fé, né? Você tem fé? Eu tenho, porque ter fé é acreditar numa coisa que nunca aconteceu. Como eu acredito na vida, a vida não está nem aí para o teu planejamento, vai acontecendo e Verdade. aceitar muitas vezes, se entregar ao fluxo é o segredo para essa felicidade, né? Que assim, a felicidade não é ausência de problemas, não é estar mesmo. alegre o tempo todo. Não, Com certeza. não mesmo. Mas é saber lidar com esse tudo isso. ir e vir, esse dia, essa noite, eles se alternam e É. sempre tem um dia. A A gente estava bênção. falando, né? De um dia após o outro. Um dia após o outro. E aí, se você me adota 2 crianças, né, que nascem de parto adotivo. Lindas. E ainda com trabalho. Eu E falo você que trabalhando lindas ainda. como o pai, inteligentes como a mãe, desculpa a modéstia. Continuei trabalhando. E nessa época foi uma época bem conturbada, porque vocês imaginam, eu vim para cá, para o Espírito Santo, o Aloysio me trouxe, e aí 15 dias depois ele passou um mês em Belo Horizonte, eu sozinha aqui. E aí nós trabalhamos na mesma empresa, eu por 6 meses, ele por 1 ano. Mudei para uma outra, para HP, dentro da Vale, né? Percorri algumas outras empresas lá dentro. A minha família em São Paulo, a dele em Brasília. E 2 crianças para você cuidar. E ele trabalhando no Rio de Janeiro. Então foi assim, foi bem... Eu acho que foi nessa época que eu estava começando a rantear ele para trazer para a empresa que eu trabalhava. Foi bem amigo. desafiador. Já se você está toda na paleta hoje, óculos com blusa, combinando tom sobre tom. A pessoa, tipo, aquela que não sabe o óculos que usa, gente. Precisa tirar para poder... Tá mesmo, tá lindo. E é engraçado que, assim, eu sempre falo dos dois. Toda vez que eu vejo alguém falando sobre adoção, eu tenho outros amigos que também fizeram o processo de reencontro. Só que eu acho que o caso de vocês dois sempre foi um caso que sempre me chamou a atenção e que o coração sempre transbordou na hora de contar. Porque quando eu conheci a Aloysio, lembra o Ursão, sei que deve estar aí, vai assistir a gente. Ela é casada com um homem que é literalmente, eu apelidei de urso porque o marido dela é brancão, grandão, gigante. Parece um urso, né? Parece um freezer by side. É grande. E tem 1,93, 120 quilos. E com o coração, que você fala assim, Maior meu Deus, ainda. botaram muita capa para poder preservar. Proporcional ao tamanho. E eu me lembro que ele me encantou quando, na época de entrevistá-lo, quando ele foi falar das filhas e foi contar essa história. E na época ele estava fazendo essa transição, depois teve uma questão de documento de burocrática, que ele precisou se afastar de alguns dias, precisou resolver algumas coisas com ela. E aí, assim, eu sempre me encantei com a história de vocês dois, porque ele sempre teve uma clareza que essas meninas eram de vocês. Sim, é uma história muito... Durante muitos anos, vejam que a gente vai completar 17 anos de família, né? Durante muitos anos, todo dia 3 de maio, as meninas pediam pra gente contar a história. Foi muito mágico, muito maluco, né? Porque vocês vejam, ele trabalhava no Rio, eu morava aqui, e eu morava sozinha, né? Ele vinha pra cá só de final de semana. Sim. A minha família em São Paulo, a dele em Brasília. Então, assim, o capixaba é um povo fechado. Eu tinha muitos amigos fora daqui, né? Cariocas, gaúchos, mineiros, mas pouquíssimos capixabas, porque eles são muito fechados. Depois eu fui descobrir... O jeitinho de chegar. E o motivo até, né? Que aqui era o caixa 2 da Coroa Real, que tinha muito índio canibal, parará. Fui descobrir, mas a gente vai aos poucos. Então, eu vivi uma vida que era assim, casa, trabalho, trabalho, casa. De final de semana a gente ia à praia, quando ele vinha, né? E quando elas chegaram, e foi muito interessante, porque foi dia 13 de maio. Então, meus pais e minha madrinha passaram aqui 15 dias comigo, né? E eles foram embora no dia 2 de maio. Dia 1º de maio era um feriado de terça-feira, né? Então, emendou o feriado do 1º de maio. No dia 2 eles foram embora. E o Aloysio pensou assim, né? Meu marido falou assim, poxa, ficou 15 dias com a família. E aí ela vai sentir muito, né? Vai sentir o baque, porque a gente sente mesmo. E ele falou, vou trabalhar remoto. Ajeitou tudo para trabalhar, porque a gente trabalhava na Vale, né? Prestando serviço na Vale, na área de TI. Ele falou assim, vou trabalhar remoto. Então ele ajustou para trabalhar aqui da Vale, né? E nós já tínhamos feito o processo de adoção, porque
eu sempre soube que eu ia ter um filho adotivo. Eu sempre soube. E é tradição nas duas famílias. Olha. Porque assim, eu tive um problema, fiz uma cirurgia e na época eu falei assim, bom, vamos treinar sem goleiro? E o que vier, beleza, né? Porque eu tive que ficar um tempo sem poder engravidar. E quando liberou, eu falei assim, bom, mas aí agora é o seguinte, eu não quero só um filho, porque eu acho que todo mundo merece um irmão, eu acho, né? Eu gosto dessa ideia. Então, vamos entrar em paralelo na fila de adoção, porque tudo bem, e tá sempre tudo bem. E o pessoal falava, vocês são loucos, né? Mas a gente cresceu ouvindo essa expressão, vocês são loucos. Quando a gente falou que ia mudar para o Espírito Santo, vocês são loucos. Sempre foi. E a gente entrou na fila de adoção em paralelo, né, com o Treinar Sem Goleiro lá. Foi em outubro, em maio, No dia 3. veio essa história, né, da minha família estar aqui, ele estar aqui. E a gente decidiu, não tinha o cadastro ainda nacional de adoção, a gente tinha que distribuir o processo em cada vara. Então, a gente tinha o processo aprovado aqui em Vitória, né? A gente ia entrar. Eu entrei com o processo em Vila Velha, aí nós íamos entrar em Brasília, em São Paulo, no Rio e em Porto Alegre, porque a gente tem um grande amigo que mora lá. Então, a gente teria onde ficar. Uhum. Coincidentemente, ou como eu costumo dizer, por deusidência, a pasta de documentos estava na mochila dele. Porque ele tinha pego para levar para o Rio, porque no Rio a gente também tem amigos, né? Também tinha no Rio. E tudo bem, eu nem sabia que esse amigo de Porto Alegre já tinha visto uma garota lá em Porto Alegre, que inclusive ela era portadora de HIV, né? Porque nós não tínhamos restrição alguma. A única restrição que eu coloquei foi que eu queria que fosse uma criança que soubesse falar, porque eu tinha muito medo de pegar uma babá que beliscasse, batesse e judiasse. Então, o meu único requisito era esse. Eu queria que tivesse mais de 3 anos para poder falar. Aquela neura, né? Normalmente, quem está assistindo beber sabe que não recém-nascido. é uma realidade. Isso é uma das coisas. Eu acho que vocês trazem uma questão do amor, que para mim sempre ficou muito forte, pelo fato de que ele contou para mim que vocês não tinham restrições. Nenhuma. O fato de serem irmãos, não é fácil adotarem irmãos. As duas são negras. Lindas. Maravilhosas. Lindas. Eu não sou tão bonita quanto elas, não. Tem dia que quando eu olho para elas, eu falo assim, cara, as duas são lindas. São Estilosésima. lindas. Uma passou na faculdade, então ela vai contar, mas assim, não é comum, né? Porque quando ele contou, eu falei, cara, foi na época que eu estava lendo sobre isso, o quanto que as crianças negras também não eram bem escolhidas. E tanto que veio toda a questão à tona de volta quando vieram a adoção daqueles 2 artistas. Isso, do Bruno Galhaço. Do Bruno Galhaço, trouxe à tona isso. Mas não é. E aí a coisa do que o amor não tem cor, o amor não tem idade. Né? E eu acho que vocês são, para mim, um grande exemplo de quanto que o amor ele é efêmero. É lindo mesmo. É lindo. Porque assim, a gente não... E pra gente é muito natural, entendeu? Então, era muito... meu encontro com a Luísa também foi um reencontro. A gente acha que funciona dessa maneira. E aí, nós fomos almoçar. E foi muito engraçado, porque meus pais e minha madrinha viajaram dia 2 de maio. No dia 3 de maio, era uma quinta-feira, nós estávamos na Vale, deu tudo errado. A reunião que era à tarde passou para de manhã, a reunião que era para durar 1 hora, durou 1h30. Eu sei que quando a gente saiu para almoçar, a gente estava um bagaço. E foi com os dois, sabe? Eu falei, olha, vai ter que ser agora, porque era com o Canadá, e eu era a única que falava inglês na equipe. Arranhava, né, Gastei o inglês que eu não tinha. E precisou antecipar por causa do fuso, parará. Eu sei que a gente saiu para almoçar 2 horas da tarde, os dois já. Aí ele antecipou a reunião dele e tal, e ele saiu da reunião já de mochila e tal. Foi muito engraçado. Não, ele estava sem mochila. A gente só foi almoçar. Até era um shopping pequenininho que tinha ali, o Norte Sul, não sei, Isso. né? Tem. Nós fomos almoçar lá e o único lugar que tinha era um lugar que era à la carte, então a gente estava sentado esperando fazer, né? Aí toca o meu telefone. Alô, né? Quando eu vi o nome da assistente social da vara aqui de Vitória. Oi, Silvia, tudo bem? Só voltando um pouquinho. Quando a gente decidiu entrar nos outros locais, eu precisava da cópia do processo. Eles normalmente nem deixam tirar. Mas só que como eu tinha uma proximidade, conversava muito com a assistente social, uma figura maravilhosa, ela deixou, protocolei, fui do lado de fora, tirei toda a cópia e fiquei com uma cópia.
E daquela cópia a gente fez outras para distribuir nas localidades. Então, uma semana antes que eu fui, 2 semanas antes, tal, eu falei assim, Silvia, mas você não aceitaria irmãos? Eu falei, olha, não é que eu não aceite, mas como eu te falei, eu quero uma criança com mais de 3 anos, porque eu queria que soubesse falar, porque eu tinha medo que desse um puxão de cabelo, entendeu? É coisa de neura de mãe, eu acho, né? Mas assim, se você vier com uma criança de 3 e uma de 13, eu não tenho estrutura, sabe? Porque são realidades muito diferentes e um histórico que provavelmente é de abandono, sofrimento, perda, que eu acho que eu não vou dar conta. Mas se fosse assim, um de 3, um de 6, mas, gente, onde que vai ter? Aí ela falou assim pra mim, nossa, Silvia, você não sabe como é a vida. Eu falei, talvez não, né? Mas assim, se for nessas condições, eu não tenho problema nenhum. Tá bom. No dia, nós estávamos almoçando um em frente ao outro, conversando, tal, não tô com meu telefone, eu vi que era a pessoa, né? Porque só vale. Aí ela começou falando, eu falei, oi, fulana. O Aloysio já regalou o olho, né? Sim. Aí ela começou a falar, oi, como é que você tá, tal, né? Eu tô te ligando porque a vara de Guarapari nos ligou falando que tem uma criança. Ela acabou de fazer 2 anos. Primeira pergunta que veio na cabeça, será que ela fala? 2 anos, né? E papapá, não sei o que lá. E ela tem uma irmã de 5. Falei, já é bom porque eu já assim, uma protege a outra. Porque é engraçado, isso é muito... O cuidado é muito isso, né? O cuidado, ele... Eu falei, sim, o nome dela é tal. Ela tem olhos verdes, que para mim podia ser roxo, preto, azul. Não falou. Isso para o rótulo, a casca, o avatar não tinha diferença para mim. Eu falei, tá, você me dá uns minutos? Aí ela falou assim, olha, elas têm pressa em ser felizes. Depois eu te conto a história. Falei, tá bom. Falei, se vocês gostarem, era diferente do que ocorre hoje, tá? Mas assim, foi um processo tão fora de curva por conta da história de sofrimento, que fora daqui eu conto, para não identificar muito, que a juíza falou que se houver identificação, vinculação, elas podem ir para casa hoje mesmo com vocês. Tá bom. Você sabe que mesmo hoje, eu acho que você parece uma coisa assim, acho que eu adoto. Sabendo de todos os desafios. Mesmo não sendo uma mãezona, não, tá? Mas eu também não sou uma mãezona, não. É que eu sou muito do jeito que eu sou, que você tá vendo. Não tem muita... E aí nós fomos para Guarapari. Então as crianças, elas gostavam de ouvir essa parte, né? E aí a gente estava almoçando e ela ligou e falou, ó, tem uma menininha de 2 anos, ela tem uma irmã de 5. E se a juíza falou que elas querem ser felizes rapidamente, se vocês gostarem. Se vocês gostarem uns dos outros, vocês podem levá-las para casa hoje. E aí eu falei, espera um pouquinho. Desliguei e falei, Aloysio, papo reto, é isso. Aí ele... O que você acha? Eu falei, não, vambora, né? E aí a gente foi embora. E a gente foi naquela rodovia do Sol para Guarapari, que assim, eu não sei como que a gente foi. Mas o meu coração estava tão tranquilo que eu falei assim, que a gente já tinha batido muitas vezes na trave. E assim, ele ficava arrasado. Eu falei assim, gente, mas que bom que foi adotada, ganhou uma família, isso é o que importa. A nossa hora vai chegar e tá tudo certo. E aí meu coração foi tão tranquilo, e ele assim, é uns 185 por hora, mais ou menos, tomou não sei quantas multas, porque ele tinha medo que alguém chegasse antes, porque foi o que tinha acontecido, né? E quando a gente chegou lá, a história é muito mágica. Vocês assistiram aquele filme Matrix? É a minha referência que eu tenho, né? Porque assim, tudo girava numa velocidade completamente diferente do que rola nessa nossa dimensão. Muito maluco. Na hora que a gente chegou, a gente estava de mão dada, assim, parece cena de novela, e não é exagero, mas assim, eu lembro nitidamente, o fórum ele tem uma escada, assim, meio que caracol, né? Foi, sabe assim, olhando em câmera lenta, eu vi 2 adolescentes descendo, bateu um raio de luz, brilhou a algema, eram 2 adolescentes.
aquilo me cortou o coração. E eu olhei para cima e vi uma lágrima caindo, que era a mãe. Aquilo, eu fiquei assim. E aí, no que a lágrima caiu, eu olhei para a mãe e passou uma moça com uma criança no colo, cabelo bem carapinha assim, e a outra na mão. Eu falei, são elas. E no caminho, eu falava para o Luiz, ele desesperado para chegar, eu falei assim, vai com calma, elas são nossas. Não, porque não sei o que, eu falei, o meu coração está dizendo, elas são nossas, que bom, são irmãs, elas têm uma relação, vão cuidar uma da outra, e eu não vou engravidar mais. Era o que eu queria mais de um filho. São elas. E ele falava assim, como que pode? Não, fica tranquilo, tira o pé da aceleradora. Mas aí a gente chegou, isso foi durante o caminho. E aí a gente chegou, viu essa cena, e eles desceram, a gente subiu, a gente foi conversar com o assistente social, que contou toda a história. O Luiz olhou pra minha cara, daquele jeito, né? Gente, é um desafio. Você tem certeza? Eu falei assim, eu não tenho dúvida. Certeza a gente nunca tem, mas não tendo dúvida. Eu não tenho dúvida alguma. Elas são nossas. Eu só tinha visto passar no corredor. Então tá. Então vamos embora conhecer, né? Isso porque assim, a assistente social contou a história. Ela saiu da sala para trazer elas para um Elas outro tinham lugar. mãe viva? Sim. Deve ser viva até hoje. Aí a assistente social saiu e ele me fez essa pergunta. Eu não tenho dúvida. Né? Ele é um desafio. Eu falei, mas pra mim tá aceito. Não sei você, mas por mim, né? E, cara, eu tava sozinha no Espírito Santo. E pra mim eu não tinha dúvida, eu aceitava, abraçava o desafio. E aí a gente saiu e foi pra sala que ela queria, né? Quando a gente chegou nessa sala, tinha alguns brinquedos. E foi assim, foi um negócio que aí a gente mudou de dimensão, eu juro pra vocês. Porque assim, nós sentamos no chão com as duas, a menor foi pro colo dele, a maior veio pro meu colo. E a gente começou a conversar como se fôssemos velhos amigos de infância, os 4. Sabe? É arrepiante. É arrepiante, é mágica essa história. Arrepiante. E nesse momento, assim, eu não sei quanto tempo passou. Passou um tempo que aí eu fui olhar de novo, era como se, por isso que eu falo do Matrix, era como se tudo em volta fosse preto e branco, a gente estivesse numa redoma e a cor era só a gente. Então uma estava com uma blusa amarela, outra rosa, e a maior sentada no meu colo falou assim, vou pedir para a juíza para você ser a minha mãe. Eu falei, vamos conversar com ela. Porque se dependesse desse ajuste, a gente podia ir de volta para casa com elas, né? E assim foi que a gente chegou no fórum 4h da tarde. E aí que eu me dei conta desse preto e branco, tinha assistente social, psicóloga, juíza. Todo mundo estava assistindo a cena, observando para ver, mas a gente não via, não ouvia. Era como se a gente estivesse numa bolha. E a única cor era na bolha. É muito maluco, é muito maluco. Tanto que falam que a gente é louco, mas tudo bem. E aí nós chegamos 4, porque a gente foi almoçar umas 2h30, a gente nem conseguiu comer, obviamente, né? Fomos para lá, depois a gente saiu com as crianças, foi lanchar com elas, com a psicóloga junto, né? Começaram já os desafios, eu quero um refrigerante porque eu tô com sede. Quando a gente tem sede, a gente bebe água, a gente pode no máximo te dar um suco. E esse deve ser um desafio, né? Porque as crianças já tinham hábitos, 5 anos e 2 anos, elas já tinham uma história própria. Exato. Já tinham trajetórias que vocês não tiveram juntos. Vocês sabem que foi desafiadora, mas elas tinham um caminho percorrido. Exatamente. Era um recém-nascido com alguma história que a gente conhecia. Um bom contexto. O recém-nascido com alguma história. Como é que conciliar isso no dia a dia, sendo que, por exemplo, quando eu olho hoje de um outro lugar, eu vejo uma história que é linda. Cada vitória, a cada avanço delas, aí eu participava mais porque ele, né, que contava. Recente, vocês tiveram um presente que ela passou na faculdade e ia ficar longe, eu não sei o quanto que agora o ninho, porque agora uma delas, a mais velha, né, a mais nova, passou para Recife e está estudando em Recife. E agora esse ninho se recompõe de novo. E quando você olha para trás, quando você pega do dia de hoje, quando você olha para trás, tem alguma coisa que você teria feito diferente? Tem. Eu teria feito antes. Que lindo. Antes. A única coisa.
E só fechando essa história, né? Então, a gente chegou lá 4 horas da tarde, passou, tá, um tempo, a gente saiu de lá, resumo da ópera, nós saímos 9 horas da noite lá, com 2 crianças, 2 caixas, com roupas, Imagina. né, que precisavam ser recicladas, lavadas, e, enfim, fizeram o melhor possível com elas, né? E aí, a gente, no meio do caminho, a gente foi avisando, olha, o celular já descarregando, porque a gente não andava com carregador e tal, né? Liguei para minha mãe. Mãe, a gente tá indo para casa, né? Com A e B. Aham. E A tinha o mesmo nome da minha cachorra. Depois eu explico. Que estava grávida de 2 bebezinhos. A minha cachorra, Que se doideira. chamava A, minha cachorra se chamava A, estava grávida de 2 bebezinhos. E todo mundo sabia que a gente tinha uma cachorra A que estava grávida de 2 bebezinhos. E, mãe, você é a avó de 2 lindas meninas, A e B. Ela, não sou vó de cachorro. Não, mãe, você não tá entendendo. Aconteceu isso, isso, isso. Fala com seu pai. Meu pai, mas como assim? Vocês são loucos? Somos. Mas como assim? A gente estava aí ontem. Por que vocês não falaram? Mas a gente também não sabia. Né? Chegou Porque foi um agora. papão. Aí a gente desligou, ligou para minha sogra. Oi, tudo bem? Então, a senhora é vó de A e B. Eu não sou vó de cachorro? Não. Tô indo para aí agora. Ela saiu, estava em Brasília, ela foi no Extra, que era 24 horas, comprou 2 bonecas, comprou não sei o quê, comprou passagem, 7 horas da manhã ela chegou aqui no Espírito Santo. E aí começou a nossa história. E a gente foi falando para algumas pessoas no caminho, então quando a gente chegou em casa, já tinha, assim, 3 casais que vieram para dar um suporte pra gente. E aí olha para trás, né, as histórias, o recém-nascido que chega com história. A queria usar um vestido que não tinha nada a ver, que falava que aquele era um vestido de dormir. Era um vestido, tipo um vestidinho de festa que alguém tinha dado e tal, né? B, o Aloysio foi tomar banho, parecia que estavam assim, jogando ácido sulfúrico, que gritava, esperneava, né? E assim, até tentar Entender explicar a que história. não era um sofrimento, que era água quente, que era com amor, levou tempo. E na hora de comer, gente, essa é a parte mais dolorida que toda vez que na hora de comer, elas catavam os grãozinhos Pra comer. Era o que tinha, né? não deixava cair um grão fora do prato. E durante um mês elas comeram tanto, que elas ficaram com gordinhas. bolacha, parecia 2 bolachas Maria, desculpa. Que era uma parte muito difícil. E a mais velha contava as histórias. E o Aloysio, meu ursão, ariano, se eu encontrar essa pessoa, eu destroço. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Tá tudo certo e tal. E a gente sempre falou para elas, isso a gente não fala, essa história dos grãozinhos a gente não fala, mas elas lembravam, a mais velha lembrava de histórias e ia falando, que era assim, era de destroçar o coração. Uma realidade que hoje até com o trabalho de comunidade compassiva, que é um outro projeto que eu tenho, hoje eu tô vendo outras realidades, mas na época eu não tinha essa visão. E aí, assim, passou um tempo, e aquele medo, né? Porque você vai impondo limites, a gente vai se conhecendo na época. Vai tendo os atritos naturais. Nossa, que se tem com os que você gere, vai ter naturalmente com qualquer pessoa de outra geração. Pois é. Não, os desafios não são diferentes, se biológicos ou não. É lógico que o fato de serem com uma história pregressa torna isso Você sabe que me ajudou mais na época complexo. que foi muito, muito bom. Tinha um programa no canal, que eu não lembro agora, que Aquela era Super babá? Nani. A Super Nani. Nossa, Até a mim, ela me ensinou muito. eu Você lembra, não, sentava, olhava Era no tipo um reality olho. show com a Super Nani. Ela ia pra casa de uma família para corrigir o comportamento daquelas crianças. E, na verdade, o problema não eram as crianças, eram os pais. Então, ela corrigia os pais. Era um programa de E assim eu show. falava, nossa, Super Nani, meu pastor, que nada me faltará, vamos embora. E a gente ia.
Então, foi o que me ajudou bastante, porque você imagina, o Aloísio ficava no Rio de segunda E a você sexta. aprendendo a ser mãe pela primeira vez de uma criança de 2 e de 5 anos. Exato, em situações diferentes. E aí, no processo, porque primeiro você pega guarda para fins de adoção, né? E você passa por visitas, vai assistente social, vai psicóloga e tal, regularmente fazer os relatórios. Aí teve um dia que eu falei assim, olha, amanhã vem a tia fulana, que era assistente social, psicóloga, e elas vêm fazer uma visita pra gente, né? Porque, na verdade, essa visita de pra ver, gente. Sim. E faz parte, né? Claro, pra saber se eu não tinha tirado um rim da garota, sei lá, né? Aí ela, ai, que bom. Eu plena por fora, por dentro desesperada. Eu falei, meu Deus, o que essa garota vai falar? Aí ela falou assim, eu vou falar que eu quero voltar pro abrigo. Eu, é mesmo, filha? Que tem isso também, né? É porque eu quero falar para as crianças de lá que elas também vão conseguir ter uma família. Ai, que bonitinho. Sabe assim, eu acho que você tem Tipo, razão, minha alma saiu do corpo e voltou em segundos, né? E assim, e você tem que ficar plena, né? E Silvia, a gente está caminhando aqui para essa parte, É, né? desculpa, Essa primeira parte. Nós vamos fazer 4 episódios com a Silvia. Uma é sobre quem é a Silvia, né? Mãe de Na 2 fila do pão. filhas, né? Esposa do Linda, Aloísio, mãe de esposa do 2 meninas Aloísio, lindas. profissional executiva grande. Do mundo de TI. Do mundo de TI. E que passa por uma transição de carreira, que é o próximo episódio que nós vamos falar. Silvia, para a gente encerrar, assim, sobre essa questão da adoção, da maternidade, quem está te ouvindo nessa câmera aqui, o que você mandaria de recadinho do coração? A vida é feita de ciclos. Eles se completam, assim como a cada respiração, né? Então é a famosa frase que a vida é feita de ciclos, todos se encerram e todos se reiniciam. A gente tem que aceitar a morte de cada ciclo, porque eles todos fazem parte. Vocês vão entender por quê. Já. Próxima profissão dela. Até mais. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Silvia. E a gente vai para o próximo episódio, que a gente vai continuar com a Silvia. Fica aqui que vocês vão ver o que vem pela frente. E espere os próximos capítulos.